Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. É sempre muito bom a gente estar aqui junto. Principalmente aquele que vai fazer a palestra, porque ele estudou, ele aprendeu e tem uma responsabilidade maior que precisa praticar. Com relação ao que o livro que o Roberto falou, tem aí 15 livros. Se porventura alguém precisar de mais, eu trago também novamente, não teria problema nenhum. Ele falou comigo ali, você não gostaria de fazer a dedicatória aqui, mas se eu for fazer dedicatória, por exemplo, de 15 livros, é no mínimo meia hora ou mais que nós fazemos isso. E realmente eu moro na Lapa, é longe, então tem que fazer. E as condições hoje da vida em São Paulo, tem que tomar o maior cuidado, não pode ficar assim, a bel prazer, tá certo? E no dia, se não for a festa de final do ano, que se fizer alguma confraternização antes aqui, eu venho também, não tem problema nenhum. É só falar com o Roberto, olha, eu não tenho livro e gostaria. O Roberto falaria, eu preciso trazer mais 10 livros. Pronto, consigo isso aí tranquilamente, tá certo? Perguntaram para mim por que eu não estou cobrando o livro que eu estou fazendo. Seria um egoísmo muito da minha parte eu cobrar para que a pessoa fosse ler a respeito da minha vida. Eu acho que seria um egoísmo muito grande. Eu não, nesta encarnação, eu quero me libertar do orgulho, da vaidade, do egoísmo. Não totalmente, porque eu não vou conseguir, mas pelo menos parcialmente eu quero fazer isso aí, tá certo? Essa é uma oferta que eu estou fazendo a todos. Quer dizer, outros centros espíritas também eu vou levar também para eles, para poder ver aqueles que quiserem, tudo bem, tá certo? Então vamos ver, vamos elevar o nosso pensamento a Deus e Jesus, pedindo a um mentor espiritual que nos envolva, que nos ilumine, que abra a nossa mente para podermos absorver os ensinamentos trazidos. Foi um trabalho que eu fiz aqui de praticamente 2 meses. Eu li um livro, achei interessante, mas encontrei muita dificuldade, viu? Para poder fazer essa palestra, encontrei muita dificuldade. Eu reescrevi essa palestra pelo menos umas 3 ou 4 vezes, tá? Para poder chegar. E eu lendo aqui, eu ainda falo o seguinte: puxa vida, poderia ter melhorado essa parte, mas não tem nada. Eu espero que possa trazer para vocês aquilo que realmente vem ajudar a todos nós, e principalmente a mim que estou falando. Porque aquele que fala tem a responsabilidade maior. Porque se eu falo alguma coisa aqui e lá fora eu tenho uma atitude diferente e algum de vocês me vê e fala, poxa vida, lá fala bonito, fala coisa, elegante, ó, velho, e aqui fora? Aí, ó, tem o mínimo de paciência, o mínimo de tolerância, não tem nada. Então é uma responsabilidade muito grande. Eu vou falar aqui a respeito do caminhos de libertação. E no finalzinho vou falar a missão dos espíritas, não a missão dos espíritos, nós espíritas, a responsabilidade que nós temos para poder falar. Então isso aqui foi denominado, a princípio, como uma nova era. O que é era? Era é um tempo em que existe uma evolução material e espiritual, ou às vezes as duas juntas, tanto material como espiritual. É um tempo. Existiu, por exemplo, a era dos capelinos que vieram aqui, sei lá, 10 mil anos antes de Cristo, 20 mil anos antes de Cristo, para poder fazer. Foi uma era. Depois veio a parte do Império Romano, depois veio a Idade Média. E essa nova era, ela está concentrada no século XV, início do século XV, com as grandes descobertas. Porque no final do século XV, 1490, foi descoberta a América. Cristóvão Colombo saiu e chegou nas Américas. Em 1500 foi Pedro Álvares Cabral,
que ele saiu de Portugal para ir para as Índias. Mas o tempo virou, mudou, e as caravelas vieram parar aqui no Brasil, na terra. E o Brasil nós começamos muito bem, começamos com uma missa, quer dizer, um valor espiritual muito grande. Não deixa de ser, não importa a religião. Tá? O importante foi que começou, mas no decorrer do tempo foi desviado. Tanto é que o Brasil foi a nação no planeta o último a abolir a escravidão. Tá certo? Não é o caso do que eu vou falar aqui. Tem alguma coisa a respeito com relação ao espiritismo. Tem relação, mas era para ser implantado no Brasil. O plano espiritual preparou isso. Mas por que não foi? Porque nós não estávamos espiritualmente preparados para receber. Então foi levado para a França. E tanto é, quem iria trazer o espiritismo para o planeta Terra era Napoleão. Inteligente, vitorioso, lutador. Mas chegando aqui, o que ele fez? Ele desviou para o lado material. Ele quis as conquistas, mas conquistas materiais. Tanto é, por exemplo, que o final da vida dele foi, né, numa prisão, sozinho, solitário. Então Kardec teve que preparar muito rápido a encarnação dele para poder receber todos esses ensinamentos e trazer essa maravilha para nós hoje. Isso começou em 1850. Mas as descobertas, conforme no início que eu falei, o período é a evolução material e espiritual. O material começou lá atrás. Jesus, conversando com os apóstolos, ele diz o seguinte: olha, vai aparecer uma nova Galileia, num ponto, num planeta. Ele não usou essas mesmas palavras, a palavra sou eu, ele não usou as mesmas palavras, que é desconhecido. Ele será descoberto, e lá vai estar a nova Galileia. Essa nova Galileia nós entendemos que é o Brasil. Então nós temos uma responsabilidade como brasileiro muito grande para tudo isso, para nós podermos concretizar, nós sermos realmente cristãos, com o nosso comportamento, com o nosso pensamento, com as nossas atitudes, com os nossos valores. Devemos ser sempre cristãos. Aqui, nessa nova era, a ciência colaborou muito para o progresso material, porque veio descoberta das máquinas, né? Veio as máquinas, por exemplo, as máquinas mudaram o desenvolvimento e o crescimento do planeta. Começou com a estrada de terra, a ferrovia, os navios. Antigamente era tudo feito na base do vento. Então foi criado um avião para unir o mundo. Antigamente, para sair do Brasil e ir para a Europa era 35, 40, 50 dias para chegar. Hoje é 8 horas. Então vamos dizer, a evolução material é para isso, é para nós, seres humanos, aproveitarmos isso e valorizar o nosso comportamento. Estamos no mundo material, precisamos da matéria para poder sobreviver, mas não podemos colocá-la como ponto final. Se nós colocarmos isso, quando nós retornarmos para o plano espiritual, nós vamos ter uma dívida muito grande, e vai ter em reencarnações muito difíceis. Se Deus nos proporcionou de termos uma condição para podermos ser um líder, termos uma condição financeira privilegiada, devemos ajudar, não acomodar as pessoas. Acomodar as pessoas não é a caridade, mas ajudar sim, dar oportunidade para que ele lute e conquiste a sua sobrevivência material. Não adianta nós colocarmos, sentar, vai e falar, fica aqui, você não precisa fazer mais nada, eu tenho condição, tá certo? Quando vai tornar para o plano espiritual, eu vou falar, mas eu ajudei, você viu só, eu acomodei. Não, você acomodou, você não ajudou. Você não deu a oportunidade para que ele trabalhasse e desenvolvesse a sua mente, desenvolvesse a sua condição espiritual.
não se esforçou para poder ganhar aquilo que ele precisava, aquilo que ele necessitava. Em 1850 começou a transformação espiritual. Foi o lançamento do Livro dos Espíritos, 1850. Aí, essa nova era, além de ter o desenvolvimento material, nós começamos o desenvolvimento espiritual. Como tudo é muito lento, não é assim de um dia para o outro, nós não vamos sair do mundo de expiação e provas e passar para o mundo de regeneração, ou 5 minutos para meia-noite e 5, pronto, já estamos. Não. É uma transformação interior, é uma mudança de comportamento, mudança de valores é que vai fazer nós irmos para transformar esse nosso planeta de regeneração. E nós precisamos de nos melhorar, de nos transformar, de nos modificar para podermos ter a oportunidade de reencarnar aqui. Senão nós vamos para um mundo inferior ajudar a desenvolver, assim como os capelinos vieram para aqui. Nós ainda estamos apegados ainda muito às coisas materiais. Nós valorizamos muito a família material consanguínea. Não, eu defendo meu irmão, meu pai me defende, minha mãe, de sangue. Mas o que força mesmo é a família espiritual, aquela que nós temos. E a ciência, ela vai trazendo algumas transformações, trazendo algumas mudanças para que nós possamos despertar. Às vezes nós demoramos muito para poder entender. Começou, por exemplo, com o bebê de proveta. Ele é feito fora. Ele é concebido e formado dentro fora do útero, fora da parte consanguínea que ele tem. O que nós podemos entender por isso? É que essa família que veio é uma família espiritual, ela não é material, porque ela não foi concebida dentro da matéria. Então, a ciência já está nos mostrando, olha, pense bem, valor material é passageiro, o espiritual que é fixo, que é forte, que te sustenta, que te fortalece. Então, essas eras, elas vão mudando de ponto a ponto e vai trazendo ensinamentos para que nós possamos valorizar realmente o lado espiritual. Existe, por exemplo, a adoção. Um casal que não pode ter filho, não vai lá, não adota, não é sangue deles, mas é filho, e espiritualmente ele é amado, ele é respeitado. Ele às vezes vem como filho e tem uma dificuldade muito grande de relacionamento com os pais, porque nós não sabemos o que vem lá de trás, nós não sabemos. Quem sabe aquilo foi, por exemplo, um grande inimigo nosso, e que nós então pedimos a oportunidade para podermos, nessa encarnação, vir mais não concebida por nós, pelo nosso sangue, pelo casal, mas sim adotado. E tem aqueles que realmente reconhecem, agradecem e crescem materialmente e espiritualmente. Fica muito grato por aqueles pais que o receberam, tá certo? E o pai e a mãe também, grato por ter a oportunidade de ter um filho, aquilo que tanto eles queriam e não conseguiram, tá certo? Dentro, por exemplo, dentro da filosofia, dentro do princípio cristão, dentro dos ensinamentos espirituais, nós temos que pensar o seguinte, olha, centro espírita, não existe centro forte, nem existe centro fraco e nem existe centro médio.
com o povo. Existe centro espírita que divulga os ensinamentos de Jesus, fortalece as leis divinas na proposta dos ensinos e dos cursos que é feito. Então, esse negócio, eu gosto mais da Federação Espírita, porque lá eu acho que é mais forte, não é. Lá tem os ensinamentos. Aquele que vai para um centro e absorve aquilo que trouxe, os ensinamentos espirituais passados para ele, ele vai dizer, esse centro é bom. Não, esse centro é bom, todos eles são bons, mas esse foi que trouxe para mim a oportunidade de eu poder compreender, entender as coisas espirituais, para que eu possa crescer e desenvolver espiritualmente. Existem, por exemplo, assistido que chega no centro espírita, ele passa, por exemplo, vai tomar passe com aquele ali, posso tomar outro? Aí o pessoa está dirigindo, tá bom, passa. Aí quando chega, aquele ali eu quero fazer. Ele pensa, por exemplo, que o médium, quando passe, um é melhor ou pior. Não, são todos iguais, não tem diferença nenhuma, não existe. O que acontece na realidade é o seguinte: o médium, quando atende um assistido, as palavras que ele fala, os exemplos que ele passa, agrada mais aquele que no momento ele precisava de ouvir isso. E às vezes ele diz o seguinte: olha, se faça isso que a coisa vai melhorar. E aleatoriamente, eu me fugiu a palavra agora, acontece, tá? Convenientemente acontece que ele realmente melhorou daquilo. Então daqui para frente é só aquele ali que ele quer falar, porque é o único que ele acha que é bom, que é melhor que todos. Não, todos são. Depende muito do nosso merecimento. Nós somos orientados espiritualmente, somos sempre. Quando temos uma verificação no centro espírita, quando vem algum recado para nós, sempre é alguma coisa para nós. É que nós temos uma dificuldade muito grande de poder vivenciar aquilo que o plano espiritual passa para nós. Nós somos muito acomodados. Nós queremos receber sem esforço. Nós queremos ter a cura da doença sem precisar de tomar remédio, sem precisar de fazer uma cirurgia. Eu tenho um problema no coração. Não, rezar, vou pedir o plano espiritual para poder fazer isso. Eu não quero, não vou me sujeitar a uma cirurgia. E precisa, porque a doença é o momento de reflexão do espírito encarnado para a sua evolução. Diante do sofrimento, diante das dores, das doenças, é a hora que nós mais lembramos de Deus. Tem uma passagem que eu li e achei muito interessante, que diz o seguinte: as paredes dos hospitais são as que mais ouviram a prece verdadeira, o pedido honesto para o plano espiritual, porque ali a pessoa está doente, não sabe quanto tempo, nem sabe nem se ele vai sair do hospital, mas as preces são firmes. Isso não acontece conosco, não acontece. Quando vem a dor, a gente fala: ai meu Deus, me ajuda, eu preciso desse negócio todo. Deitou, dormiu, amanhã amanheceu melhor. Esquece, meu Deus, muito obrigado pela noite, muito obrigado pela noite. Esquece. Nós vamos numa festa, bebemos, dançamos, comemos, cuidamos do negócio todo. Chega à noite, bota a cabeça no travesseiro, nem para falar: Deus, me perdoe, eu não tenho força para te rezar. Não tenho. Não falando isso, já deita, então esquece. E no dia seguinte lamenta: estou com dor aqui, estou com dor lá. Mas não lembra que o exercício que ele fez, que ele, meu estômago está horrível, não está aguentando. A quantidade de comida, que às vezes para comer mais, nem mastigar direito ele mastigou. Tá certo? Então
Tem algumas pessoas, alguns mandatários, ou mesmo alguém de uma posição social mais elevada e tem um poder de comunicação maior, ele critica o auxílio dado à velhice desamparada. Ele justifica o seguinte: para que ajudar? Não vai render nada para a nação. Não vai fazer mais nada, está no fim da vida. Deixa ficar, vamos deixar para lá, vamos esquecer, vamos deixar tudo isso aí. Ele esquece, por exemplo, que aquele velho desamparado, ele teve uma vida. Nós não sabemos hoje, porque ele viveu em outra época nossa, o que ele fez, qual foi a razão que ele veio, e hoje ele está nessa situação de uma necessidade. Então nós precisamos, por exemplo, nos preocupar de não criticar. Se eu não ajudo, eu não critico quem ajuda. Se eu não ajudo, não significa que aquele que está do meu lado não possa ajudar. Eu não concordo com o que você está fazendo, mas eu tenho todo o direito de fazer. E isso é uma opinião própria, nós precisamos respeitar essa opinião, tá certo? Quando nós estamos nos preparando para o desencarne, nós às vezes, a família fica toda junto, são pedidos, são rezas, são choros, são aquela vibração de pegar, querer, possessivo fazer. Mas nós precisamos de pensar o seguinte, que esse que está desencarnando, não vamos lembrar das mágoas que ele teve. Vamos pensar sim, que está na hora da passagem dele, e que ele seja feliz no seu desprendimento, que ele não fique apegado naquelas coisas que o magoou, que já passou, já não tem mais nada. Então essas mágoas torna-se, por exemplo, muito difícil para o desencarne, mas a reencarnação ela nos ajuda muito, porque nós voltamos, esses que estão desencarnando com mágoa e tudo, vai voltar como crianças. E o plano espiritual de Deus é tão bom que ele apaga tudo. Nós começamos tudo do zero. Nós não lembramos. Às vezes ainda, até os 6, 7 anos, nós ainda temos algum contato com o plano espiritual. Mas chegou uma certa idade, a gente desvincula e passa a ser nós mesmos para darmos continuidade no nosso crescimento moral e espiritual. Tem muitas pessoas que no velório ele fala coisa assim, faz muitas brincadeiras às vezes fora, certo? Não respeita o momento que está ali. No discurso ele elogia, faz muitas coisas, e ele às vezes critica, não na hora que ele está fazendo o discurso, mas lá fora, na rodinha, o comportamento daquele que está desencarnado ali. Olha só, fulano fez isso, nem sei como é que, isso deve estar na porta do inferno, pelo que ele fez, está lá na porta do inferno. Não devemos fazer isso, porque a maioria dos desencarnados, algum deles está presente ali, e ele escuta tudo isso, e para ele é um sofrimento muito grande, tá certo? Então o desgarrar do corpo, ele é muito mais difícil, ele sofre para essa condição. Então o retorno espiritual torna-se mais pesado, e às vezes ele fica apegado ao corpo, para poder, pensando que pode refazer, voltar naquele tempo, as mágoas que ele causou, para ele poder melhorar.
Então devemos ter esse comportamento. Isso tudo fala dessa nova era, dessa mudança, dessa transformação moral e espiritual que o Espiritismo nos traz, que os ensinamentos de Jesus nos traz. Nós precisamos de estar bem alerta, inclusive tudo isso, para nós sermos sempre verdadeiros cristãos. Com relação à caridade material, ela é importante, nós devemos fazer, devemos usar, mas a caridade maior é aquela de servir o próximo, aquela de doarmos de nós, sairmos da nossa condição de acomodados para poder ajudar aqueles que realmente necessitam, às vezes com uma palavra, com um abraço, com uma orientação, às vezes até na ajuda, por exemplo, olha, não fique assim preocupado desse jeito, porque tudo passa. Tudo passa. Nós temos uma virtude muito grande que é a paciência, e nós devemos praticar isso. A paciência nos ajuda. Assim, devemos ser sempre pacientes para tudo, não só para algumas coisas. Eu citei aqui uma parte aqui que eu acho que é muito importante. Depois eu vou contar uma historinha que aconteceu na federação, com os trabalhos que a gente faz lá. Aquele orador que fala bonito, está atento para poder agradar. No início, eu falei a respeito disso. Quando sai lá fora, tem um comportamento diferente. Um grande orador da Federação Espírita, quando era uma casa ainda pequena, eu tive a oportunidade de ouvi-lo. Eu estava chegando no Espiritismo, foi para a época por volta de 1977, por aí assim, 1978, eu estava chegando. Eu conheci esse orador. Ele deu uma comunicação, agora recentemente no nosso trabalho lá, dizendo o seguinte, que ele foi muito elogiado, ele falava muito bonito, ele envolvia as pessoas, muitos seguiram aquele exemplo, aquilo que ele falava, mas alguns desistiram pelo comportamento dele fora. Então, a pessoa estava assim muito animada com ele, da maneira que ele fala, ele se colocando, não foi com essas palavras não, porque eu não me lembro mais como é que foi, sabe? Ele estava muito coisa contente, mas o comportamento dele lá fora, ele falou assim, puxa vida, se ele tem esse comportamento, por que ele fala desse jeito lá dentro? Aqueles que não conheceram, não tiveram essa oportunidade de ver esse comportamento dele, foram felizes. Tá bom, ele ganhou isso no plano espiritual, assim, foi muito bem. Mas hoje, por exemplo, eu estou numa situação muito difícil, porque eu quero uma encarnação futura, né, de não poder nem falar. Poder nem falar. Um outro tem uma comunicação seguinte, que ele escutava muito, escutava tudo, uma facilidade muito boa. Mas estava falando, lá na rua ele já escutava, mas ele julgava sempre pelo lado mal. Ele escutava as pessoas falar e conturbava, mudava aquilo que as pessoas estavam falando. Aí ele veio numa encarnação como surdo, mas não surdo totalmente. Ele escutava alguma coisa, mas não compreendia nada. E ele não entendia, ele ia ao médico para poder, isso ele falando, comunicação, que ele ia ao médico. Ia lá, o médico olhava, mas não tem nada na sua audição está perfeita, mas ele não entendia. Então ele deu essa comunicação e falou, eu vim como surdo porque eu não usei muito bem a minha audição. Então nós temos uma preocupação, temos que pensar o que nós escutamos dos outros, não precisamos propagar de uma maneira transversal, mesmo que a pessoa esteja falando alguma coisa. Para ela pessoalmente, sim, nós podemos chegar e falar, tem que falar, mas não divulgar para os outros com relação a isso, deteriorar as pessoas.
Tem uma passagem aqui que eu vi no livro lá que diz o seguinte: errar. Você erra, você cai. Próprio dos que caminham, aquele que fica sentado, que não faz nada, que não lê, que não estuda, que não ajuda, não faz um trabalho, seja material ou espiritual, a chance dele errar é zero. Ele está errando só porque não está fazendo nada. Quando volta para o plano espiritual, falei, a oportunidade que você teve, o que você fez? Você não fez nada. Então, nós não devemos, por exemplo, nos acomodar, ficar deitados, esperando que o mundo resolva o nosso problema. Bom, estou com um problema. O mundo vai resolver. O tempo vai resolver. Não, nós temos que lutar e persistir para conseguir resolver aquilo, principalmente no erro que a gente cometeu. Às vezes nós temos reuniões assim, estou falando de um modo geral, estou falando só de mim não, de um modo geral, tem uma reunião, e a gente às vezes dá uma palavra, uma colocação e muda todo o ambiente. Aquilo que está vazio, até bem equilibrado, uma egrégora gostosa, você fala alguma coisa, pronto, um lado já responde, não, não é, outro já vem aqui, outro já vem aqui, ó, vou mostrar para você que não é assim, que você gostou, muda. Então, um amigo estava conversando comigo a respeito disso, ele falou assim, mas a pessoa, poxa, uma pessoa boa, uma pessoa bem equilibrada, fala tudo, só porque ele falou isso, ele veio aqui pedir desculpa, veio fazer esse negócio todo, ele não precisava de fazer isso. Eu falei, precisava. Você me desculpa discordar de você, mas precisava. Quando nós erramos, nós temos que reconhecer o erro. Errar, nós erramos porque não somos perfeitos. Reconhecer o erro é uma virtude. Agora, ter a humildade de chegar perante aqueles que nós conseguimos, que a pessoa conseguiu isso, dizer, eu estou aqui para me perdoar, pedir perdão para você, pedir desculpas e vou me policiar para que não aconteça mais isso. Essa é a prática da humildade, que é uma das virtudes muito difícil de ser praticada, muito difícil. A gente pensa que ser humilde é fácil. Não, não é fácil. É muito difícil. E nós precisamos de conquistar as virtudes para podermos ser diferentes quando chegarmos no mundo espiritual, né? Porque cada virtude que eu consigo para dentro de mim é um erro, 2 erros, 3 erros, 3 vícios, às vezes, que eu tenho mediante a conquista de uma virtude. Então a virtude deve de ser realmente conquistada, mas com comportamento, com atitudes e também com pensamento, que às vezes nós, atitude material nós até fazemos, porque temos receio de sermos julgados por aqueles que estão nos vendo pelo comportamento diverso ou errado que nós temos. Mas às vezes nós pensamos muita coisa, porque o pensamento, ele não tem imagem, ele não transmite para as pessoas que estão ali. Mas, gente, com pensamento, nós podemos tanto ajudar, como também podemos atrasar, podemos estragar, podemos não ajudar a pessoa evoluir e crescer. Porque o pensamento é a maior força que nós temos dentro de nós. E às vezes nós não sabemos usar. Quando nós tivermos, por exemplo, um lar equilibrado, onde existe respeito, existe amor, existe compreensão, um lar, por exemplo, que dessas condições ele tem luz espiritual. Um lar aqui, outro lá, outro acolá, tal. Daqui a pouco nós temos uma sociedade realmente equilibrada, mas ela deve começar individualmente, com cada um de nós. E o lar é muito importante. Quando nós fazemos o Evangelho no lar, todos os lares daquela rua, daquela quadra que nós estamos fazendo, são ajudados.
Se nós moramos num prédio, todos os apartamentos do prédio também estão sendo ajudados, está sendo feito. Então, vamos fazer o nosso evangelho no lar com amor, com segurança e acreditando que realmente isso nem sempre é ajudar a sociedade, ajudar a humanidade, porque nós só vamos ser mundo e regeneração quando a sociedade for realmente verdadeira cristã, uma sociedade verdadeiramente cristã. Aqui eu coloquei alguma coisinha aqui sobre uma luz espiritual. É aquela que nós, por exemplo, estamos prontos para poder assistir aquele necessitado. Não só materialmente, porque ajudar materialmente é fácil, principalmente se nós tivermos dinheiro, uma condição financeira privilegiada, é fácil. Você dá dinheiro lá, deu a roupa, deu a comida, está tudo resolvido. Mas o ajudar espiritualmente, ter a paciência, a tolerância, ouvir, escutar aquele problema do nosso irmão, da nossa irmã, que é tão pequenininho para nós, mas é tão pesado para eles. Quem sabe nós temos uma palavra que pode ajudar a mudança e a transformação de cada um deles. E qual é a missão dos espíritas em tudo isso? Nós somos considerados apóstolos, né? Somos considerados apóstolos. Nós somos considerados trabalhadores de última hora. Nós somos, porque Jesus disse que não nos deixaria em vão, que Ele mandaria o Consolador para poder esclarecer tudo aquilo que Ele falou em parábolas para nós, para que nós possamos compreender. 2000 anos Ele fez isso. Há 2000 anos nós estamos ainda estudando os ensinamentos de Jesus e às vezes não compreendemos. E quando compreendemos, dificilmente praticamos. Então, esse é o importante. Essa é a função especial do Espiritismo, de nós espíritas, que já temos esse conhecimento. Nós temos o conhecimento da reencarnação. Isso é uma grande conquista que nós fizemos, que nós passamos a aceitar as nossas dificuldades, as nossas dores, passamos a aceitar que se está acontecendo isso, porque teve alguma coisa no passado, ou pode ser nessa também, tá certo? Se eu tenho uma úlcera hoje, mas eu tomei todas, comi tudo enquanto foi carne gordurosa, pimenta foi exagero, estômago não vai aumentar, não vai aumentar. Então, essa doença, problema de estômago, dessa maneira que eu estou colocando, é dessa vida, não é de vida passada. Mas uma pessoa, por exemplo, que tem uma comida regular, faz coisa, não faz nada, está sempre com problema de estômago, é dor de estômago, é gastrite, é não sei mais. Isso é coisa do passado. Ele usou mal esse estômago nessas condições, por isso que ele está nessa situação hoje. Nós temos que cumprir com o nosso dever, nós os espíritas, nós temos que cumprir, porque nós estamos recebendo o ensinamento, está sendo trazido, a casa de oração, o centro espírita, não importa quais as condições estão, as federações espirituais, as casas de oração, aquela, por exemplo, que tem uma religião que às vezes ainda está muito apegado ainda às coisas materiais, mas é um ensinamento que está sendo passado. Isso é importante. Nós não devemos, por exemplo, desprezar nada disso, porque que Jesus trouxe os ensinamentos para nós sermos felizes. Ele diz: eu estou trazendo uma doutrina para a sociedade ser feliz. Não é pegar a doutrina e colocar a doutrina de Jesus está aqui no bolso, agora eu vou ser feliz. Não. Ele trouxe dizendo o seguinte: age dessa maneira, faça assim, não critique, não desmereça os outros, não tira nada material de ninguém, procura, por exemplo, sempre ajudar, procura, por exemplo,
ter calma, ter paciência, oração, na sua oração faz isso. Aí sim a sociedade a humanidade seria feliz. Nesta condição, tá certo? E agora, para encerrar, é chegada a hora que a luz divina brilhará nos dois mundos, no mundo material e no mundo espiritual. Essa luz já está brilhando. É que às vezes nós não estamos enxergando ela ainda, mas ela vai brilhar para que nós possamos ser realmente verdadeiros cristãos, para sermos felizes, para amarmos uns aos outros, para perdoarmos aquele que nos ofende ou aquele que nos tenta nos derrotar. Não importa, somos todos filhos de Deus, portanto somos todos irmãos. Não é porque o que está dirigindo uma sessão espírita, uma federação espírita, é muito melhor do que aquele que está na cadeia pública. Não, nós somos iguais. Temos comportamentos diferentes. Esses comportamentos que nos levam para tais ou tais lugares, para tais condições. Então, que Jesus nos abençoe, nos ajude, nos ilumine e que possamos dar força para estarmos sempre juntos. Uma vez cada 3 meses estamos aqui e que Deus me ajude, me proteja para que eu possa trazer sempre uma palavra de ajuda a todos vocês que têm a paciência de me ouvir, tá certo? E eu agradeço, porque foi a oportunidade que eu tive de estudar para poder, inclusive, melhorar o meu conhecimento material interior. Deus ajude e abençoe. Muito obrigado. Os braços estão abertos para receber cada um de vocês no meu braço. Amém. Muito obrigado.